esse caos agora eu vou contar do Zé Lito, que enviou aqui pra gente um caos que o tio dele contava em todas as rodas de causos, de histórias que eles contavam, o tio dele contava, só que esse caos aconteceu com o compadre do tio dele, que tinha na época 13 anos, que ele começa assim. Ele diz que, né, eles moravam no interior do Mato Grosso, e aí tinha o avô, né, o avô do compadre do tio do Zé Lito, ele construiu lá um casarão, sabe, um chalézão grande, comprido, então tinha muitos quartos, então a família toda morava ali. Até as filhas já eram casadas, tinham os filhos, e foi morar ali. E era um baita de um terrenão bom, um sítiozão com bastante pé de fruta, tinha galinheiro, tinha chiqueiro, ele falou, tinha muitos animais ali. E aí, nessa casa, devido muita gente, e ali, consequentemente, os maridos das tias também moravam ali, e um desses tios era encrenqueiro. Ele tinha mania, toda vez que ele saía do serviço, lá, né, com umas 4 horas, ele chegava em casa, tomava um banho e saía para o bar. E só voltava tarde da noite, bêbado. E ele era meio encrenqueiro. Diz que o tio do Zé Lito falou que o compadre dele falou que o cunhado era meio encrenqueiro, meio metido a valentão, sabe? E aí um dia ele chegou, entrou, né? Era final já lá por umas 6 horas, quase 7 horas, e era um domingo. Então, a família ali, eles tinham o costume de todo domingo ir para a cidade. A casa era um pouquinho só afastada da cidade, mas dava para ir de boa a pé, dava para ir e voltar a pé. Então, todos da casa foram para a missa, né, naquele domingo, mas o compadre ali do tio do Zé Lito não quis ir. Falou, mãe, eu não vou não, estou cansado, vou ficar aqui, não vou para a missa hoje não. Aí, então, foi todo mundo e ele ficou sozinho ali. Ele falou, né, que ficou sozinho, deitado no sofá ali, assistindo televisão. Quando ele escutou um barulho muito forte no portão, né, da casa, lá na frente, um barulho, uma pessoa gritando, e aí, quando ele olhou, ele viu um homem muito mal encarado, entrando pelo portão, gritando, chamando pelo tio que gostava de ir para o bar todo final de tarde beber, gritando e falando, eu vou te matar, é hoje que eu vou te matar, seu desgraçado, e se você não tiver aí, pelo menos um da sua família eu vou levar, que não sei, né, gritando coisas terríveis mesmo. E aí o compadre lá do tio do Zé Lito disse que ficou morrendo de medo, entrou em desespero e saiu correndo para os fundos da casa. E aí ele foi lá para o terreiro, lá onde tinha, né, os galinheiros, tinha o curralzinho lá dos bichos, tudo, e primeiro ele entrou no galinheiro. Mas só que quando ele saiu correndo, ele falou que não sabe se foi por medo, ele não conseguia ficar em silêncio, né? Correr quietinho, silêncio. Diz que ele ainda ficava choramingando alto. E aí ele entrou dentro do galinheiro para se esconder daquele homem, porque aquele homem estava enfurecido e estava, assim, certo do que ele ia fazer. Então ele se escondeu, assim, chorando alto, né? Com aquele coisa alto, choramingando alto. Aí diz que quando ele olha assim, as galinhas ficaram um pouco alvoroçadas, né? E quando ele olha para um galo, diz que o galo lá era o galo mais robusto que tinha no quintal. E ele, né, comentando assim que ele não gostava muito daquele galo, não. Não gostava muito daquele galo, porque o galo era o dominador ali, sabe? Batia nos outros galos, todas as galinhas do quintal era dele. Então aí ele que ele choramingando e rezando também, ele rezando, pedindo, meu Deus, por favor, me ajuda, meu Deus. Aí diz que isso em voz alta,
Ele falou, não era em pensamento, era em voz alta, ele falou. E aí, quando ele escolhe assim para o galo olha para ele e fala para ele assim... Cala a boca, imundiça. Diz que falou assim. Cala a boca, imundiça. Você falando alto assim, ele vai vir te pegar. Diz que ele falou assim, que falou assim desse jeito mesmo para ele. E ele ficou olhando assim. Oh, cala a boca. Para de chorar, engole o choro. Aí diz que ele foi onde ele se ligou, que ele estava chorando alto, né, e rezando também. E aí ele falou, fica quieto, fica quieto. Aí diz que ele escutou uma quebraçada dentro da casa, né, como se o homem estivesse quebrando as coisas lá. E aí ele diz que ele ficou quietinho e o galo ali do lado dele. E aí, de repente, entrou uma cabra. Diz que entrou uma cabra ali e falou assim... Me segue. Diz que olhou para ele, a cabra, falou... Para de chorar e me segue. Você não vai morrer. Ele então diz que ele ficou assim meio com medo, mas diz que, sabe, foi no impulso. Foi atrás da cabra. E a cabra assim... Me segue. Ele não vai, você não vai morrer. Eu vou te tirar daqui. E aí a cabra levou ele mais lá para os fundos, né, no quintal, lá onde tinha a mata, diz que tinha uma mata bem fechada lá. E aí ele foi para aquele lugar onde a cabra guiou ele e falou... Agora você fica quieto aí, nem me respira alto. Sabe a cabra? Ele falou assim que ficou impressionado, porque ele falou, eu vi ela mexendo a boca assim, ó, falando como se fosse um agente mesmo. Você fica quieto aí. Quando for a hora, eu venho buscar você. E aí já estava meio escuro, né? Já estava escuro, já estava à noite. Ele ficou ali, quietinho, e a cabra veio embora. Aí ele viu que de lá onde ele estava, ele viu que tinha uma visão boa de todo ali o terreno. Aí disse que a cabra foi, olhou na porta da cozinha, aí foi, arrodeou a casa, foi lá para frente lá da porta lá, e aí a cabra veio correndo. Aí a cabra veio correndo, pulando, correndo, e aí chegou e falou assim... Pode ir embora. O fulano já foi-se embora já, e... Você se tranca, agora você tranca a casa toda, não deixa nada aberto. Diz que a cabra, ele falou, a cabra falando assim mesmo, dando as instruções para ele. Você volta para casa, fecha tudo, tranca tudo até a sua família chegar. Aí ele pegou e foi, ficou com medo, ele falou que ainda ficou com medo, né? Será que o cara foi embora mesmo, tudo? E aí foi. E ele ficou lá escondido lá e não demorou muito. Ele falou, não demorou muito. Questão de uns 15 minutos que ele já estava lá dentro da casa, vem a família dele desesperada, né? A irmã do compadre lá do tio do Zelito chorando, desesperada, porque o cara conseguiu o que ele foi fazer ali, né? Ele foi para matar o cunhado e acabou encontrando ele lá na cidade e acabou matando ele, dizendo que foi por causa de que o cara tinha pego a mulher, né, do matador lá, por isso que o matador estava atrás dele, que a mulher tinha traído ele com o cunhado ali. E aí o que aconteceu, que o homem pegou ele, achou ele lá na cidade lá, e acabou realmente matando ele lá, facadas lá, matou. E ele falou assim, que ele era para ter sido ele. Se o homem tem visto ele dentro da casa, ele tinha morrido. Mas ele falou, Deus que me perdoe, né? Ele falou, de estar falando assim, mas nem a morte do meu cunhado me espantou tanto. Ele falou, o que eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, é aquele galo falando comigo, mandando eu calar a boca, ainda me chamando de imundiça ainda. E depois a cabra ali me levando para um lugar mais, né, distante da casa, e foi ver lá que se a casa já estava vazia. Ele falou, o que mais me impressionou não foi a morte do meu cunhado, não.
o que mais me impressionou ali foi aquele galo e a cabra falando mesmo comigo. Ele falou sim, gente, falou. E ele, né, o pessoal depois começou a dar risada, a tirar sarro dele, falando que ele inventou. Ele falou, não tenho por que inventar isso, por que eu inventaria isso? E foi mesmo. Ele falou que eu já vi já li um causo de uma cabra, eu não lembro se eu já contei o causo aqui. Eu tenho para mim que eu já contei o causo da cabra aqui. Que já contou uns causos de cabra. De cabra, né, falando. E esse daí eu já vi também, de gato falar com o dono. Patum, hein? Até podia conversar com a gente, né? Meu Deus. E a cabra eu também já tinha ouvido falar, já que a pessoa tinha, né, a cabra falou com ela, eu não lembro o enredo da história. Mas aí eu achei bem legal isso, porque ele viu o nosso caso da Thelminha, que a Thelminha mandou aqui pra gente semana passada, e eu contei. Então ele falou que aí foi onde ele lembrou desse caso do que o tio dele contava, né? E aí mandou aqui pra gente. Quero agradecer a vocês, Elipse. Colhe mais causas aí com os seus familiares aí, para mandar aqui pra gente, que eu conto com certeza. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Obrigado. E quem está chegando agora, não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante o canal. O que vocês agora, acharam? Não esqueça, já tem comentários sobre isso, Gatinha. Aonde, senhor diretor? A Adriana falando ia ser ele. Com toda certeza, sim. Acredito sim, acredito que ele foi salvo ali pelo galo e pela cabra, principalmente. Aqui a Thelma Credo, a Thelminha, a família quando chegou da igreja perguntando o que ele bebeu, né? Mas eu acho que não, acho que a família já acreditou nele, porque a família também já vinha com uma má notícia ali da morte do cunhado, né? A família quando veio ali da igreja ali, chegou em casa, já chegou já falando para ele que o cunhado tinha sido assassinado por aquele homem que invadiu a casa. A Ju, esses causos fez me lembrar o meu avô, das coisas espiritual que ele vivia. Ótimos causos, experiências espiritual. Tenho que enviar os meus, mas nem sei como começar. Manda de qualquer jeito, menina. Manda de qualquer jeito. Manda de áudio mesmo. Aqui, Rosana. A Rosana, muito bom causo. Bom, né, Rosana? Muito bom. A Evelyn, bom causo, foi um livramento. Ver animal falando iria dar muito medo, né? Ia ficar com medo, né? Porque você vê que não é uma coisa natural, né? Do bicho, não. Tu ia ver que ali tinha alguma coisa sobrenatural ali. No caso dele, foi a salvação dele, né? Foi para salvar ele. Os bichinhos. Aí eu penso, será que tinha alguns espíritos de luz ali bom que sentiram pena dele, ficaram com pena dele, do pavor dele, e aí por isso que, sei lá, incorporaram no galo, incorporaram na cabra para salvar ele, né? Sabe-se lá, né, gente? E a Adriana, muito bom, mas fiquei com medo, minha Dora roncou aqui, dei um pulo. A Dora vai falar contigo, Adriana. Enviando pra gente, Adriana, Deus é mais. Jesus. Pô, ia ter uma companhia para bater um papo. Pensou? Eu, hein? A gente não sabe, né, gente? Será? Foi algum espírito que incorporou nos bichinhos?